Carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Repetindo, só a parte final do versículo 8, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, nesta noite nós vamos falar um pouco acerca da iminente volta de Jesus. E nós vamos discorrer em alguns pontos acerca deste assunto. Primeiro, explicando o que é a doutrina da iminência. Segundo, mostrando a iminência nos ensinamentos do Senhor Jesus. Terceiro, a iminência nos ensinamentos dos apóstolos. E por fim, a grande pergunta: quando Jesus voltará? Em primeiro lugar, o que é iminência? Iminência é o caráter daquilo que é iminente. E iminente, por sua vez, é aquilo que ameaça acontecer a qualquer momento, sem precedentes ou sem algo que o indique que vai acontecer. Se você fala de iminência, você está tratando de algo que a qualquer instante, sem aviso prévio e sem nenhuma profecia se cumprir, pode ocorrer. É assim que os dicionários léxicos definem iminência como um acontecimento sem precedentes, um acontecimento sem aviso prévio e aquilo que irá de fato ocorrer. Quando a gente olha então para a Bíblia, não é difícil enxergar a doutrina da iminente volta de Jesus. Quando nós olhamos para todo o contexto do Novo Testamento, nós vemos que a igreja estava, desde o primeiro século, se preparando para a volta de Jesus. E os apóstolos definem a iminência ou esse acontecimento de diversas maneiras. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, diz que nós já estamos vivendo no fim dos séculos. O apóstolo Judas, capítulo 1, versículo 18, diz que nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja aqui na terra. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz ao jovem pastor Timóteo que nós já estamos vivendo nos últimos dias. Aleluia. E o apóstolo João, ele vai mais além. E em 1 de João, capítulo 2, versículo de número 18, diz que nós estamos vivendo as últimas horas da igreja aqui na terra. Quando olhamos
para essa vinda de Cristo, nós vemos que, de acordo com a escatologia pentecostal, essa vinda de Cristo se dará em duas fases distintas. A primeira fase, Cristo virá para os santos, ou seja, para a igreja, como ele mesmo prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, dizendo: e se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a segunda fase, Cristo virá com os santos, ou seja, com a igreja. E é assim que o apóstolo Judas, capítulo 1, versículo de número 14, diz: eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos, ou seja, com a igreja. A iminente volta de Jesus não é invenção dos crentes pentecostais, mas a iminente volta de Jesus é um ensinamento que está fundamentado nas Escrituras. E desta mesma iminência, nós temos testemunhos dos anjos, dos apóstolos e do próprio Cristo. Os anjos testemunharam que Jesus voltaria. E Lucas registra em Atos, capítulo de número 1, versículo 11, que os anjos olharam para os apóstolos e disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu virá outra vez, assim como vocês estão vendo-o subir. Ou seja, os anjos deram testemunho acerca da volta de Jesus. Mas além dos anjos, os apóstolos testemunharam essa vinda. E nós poderíamos destacar o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 7, o próprio apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 7, e principalmente o apóstolo Paulo, que em 1 Tessalonicenses 4,17 diz que Cristo virá nas nuvens dos céus e nos arrebatará, para que nós estejamos para sempre com o Senhor. Aleluia! Mas além dos anjos, além dos apóstolos, o próprio Jesus testemunhou a sua vinda. E o maior testemunho João registrou no seu Evangelho, capítulo 14, versículos de 1 a 3. E o próprio Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, disse Jesus, e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi promessa de Jesus. E eu não sei se você tem dúvidas, mas eu não tenho dúvida. Eu creio nessa promessa de Jesus e posso afirmar pela palavra de Deus que Jesus está às portas. Jesus está voltando e Ele irá buscar a sua igreja. Mas, irmãos,
Aleluia. Esse texto de João é apenas o pontapé inicial da doutrina da iminente volta de Jesus. E então vamos discorrer a detalhes a doutrina da iminência nos ensinamentos que Cristo nos deixou e os apóstolos registraram nos evangelhos. O que Jesus ensinou sobre a iminência? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a necessidade da vigilância. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13, o Senhor Jesus diz: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. No século que vivemos, nos dias que estamos vivendo, nós não podemos piscar os nossos olhos espirituais, mas precisamos estar vigilantes, precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, precisamos estar acordados, porque Jesus a qualquer momento voltará e aquele que estiver dormindo não subirá, queridos. Mas além da vigilância, o Senhor Jesus ensina, em segundo lugar, que a sua vinda será repentina, será rápida. E em Mateus capítulo 24, versículo 27, o Senhor Jesus diz: porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Há quem diga então que a vinda de Cristo não será secreta para a igreja, mas que todo olho verá. Então eu fico pensando nesse versículo: se a vinda de Jesus será como um relâmpago, como é que o mundo vai ver? Porque um relâmpago, um raio, ele percorre 1.980 quilômetros por segundo. De maneira para você entender que um raio, um relâmpago, ele pode ir da capital de Pernambuco para Salvador em fração de segundos. Então eu lhes pergunto: como é que o mundo virá à volta de Jesus, se ele diz que o Filho do Homem virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente? Essa vinda será secreta, e só os salvos, só os santos que estão em Cristo verão a sua gloriosa vinda. Mas em terceiro lugar, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ser fiéis e prudentes. Mateus capítulo 24, verso 45, o Senhor Jesus conta a parábola do servo fiel, onde o seu Senhor sai de viagem, põe a sua riqueza ou a sua fazenda nas mãos desses servos. E um servo é prudente, e um servo é fiel. Esse servo toma conta muito bem de todos os bens de seu senhor. Porém o outro é infiel e vive uma vida descompromissada com o Evangelho, descompromissada da palavra de Deus, e na cabeça dele ele pensa que o seu Senhor não viria tão depressa. Mas o outro servo é fiel e é prudente, ele diz: eu vou cuidar das coisas do meu Senhor, porque eu não sei a que hora esse meu Senhor virá e pedirá contas de tudo. E então, quando menos espera, o Senhor chega, e ao servo fiel ele premia
elogia, porém ao servo infiel reprova. O que isso nos ensina é que nós precisamos ser fiéis e prudentes naquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque a qualquer momento o Filho do Homem virá, e ai daqueles em quem ele não achar fidelidade e prudência. Mas ainda, queridos, em quarto lugar, o Senhor Jesus ensina que nós devemos estar debaixo da unção do Espírito Santo na sua vinda. E é assim que ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando ele conta a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 levaram azeite de reserva. As outras 5 não levaram azeite. E chega um momento que o azeite acaba para aquelas virgens. E então as 5 infiéis chegam para as prudentes e dizem: me dá um pouco do teu azeite. Então elas dizem: não, se nós dermos a vocês, vai faltar para vocês e para nós. Então as infiéis vão para a cidade comprar azeite, enquanto as prudentes, as sensatas, estão debaixo do azeite, com azeite de reserva, debaixo da unção do Espírito Santo. Aleluia! E é assim que Cristo quer nos encontrar na sua vinda. Você precisa estar debaixo do azeite do Espírito Santo. Você precisa estar debaixo da unção de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque a qualquer momento o noivo virá e nos levará para a festa das bodas do Cordeiro no céu. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória! Mas além disso, queridos, Aleluia! nós precisamos entender, em terceiro lugar, o ensinamento da iminência nos escritos dos apóstolos. Nós já explicamos o que é iminência. Nós já falamos da iminência nos ensinamentos de Jesus. E agora, a iminência nos ensinamentos dos apóstolos. O que é que os apóstolos ensinaram sobre a iminência? Eles ensinaram, em primeiro lugar, que na hora da volta gloriosa do Senhor Jesus haverá transformação e haverá ressurreição. O apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Aleluia! Aleluia, Jesus! Então observe o que o apóstolo Paulo diz. Essa volta será num momento, num abrir e fechar de olhos. Então pense agora comigo, raciocínio. Abra os olhos e pisque. Ó, é a volta de Jesus. Ó, tem como você contar a quantos milésimos vai acontecer o arrebatamento da igreja? No piscar de olhos. Aleluia! Glória! E o apóstolo Paulo fala desse mesmo assunto lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Ele mostra que esse arrebatamento é um arrebatamento real, é uma volta real. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, o mesmo apóstolo Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória! Aleluia! E alguém já disse, não, essa história de volta iminente, essa história de arrebatamento, isso é conversa de crente doente da mente, de crente maluco, de crente louco. Não, é real. O apóstolo Paulo está dizendo que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com aqueles que já foram mortos e que já foram ressuscitados. Não é conversa afiada. E essa palavra arrebatar, ela surge no original, não é conversa fiada. É a palavra arpazo, que significa arrastar com violência, tirar de algo, de um lugar para o outro. É pegar, é capturar. Aleluia! Jesus fará isso com a igreja. Tirará a igreja de um lugar e porá em outro lugar. Ou seja, tirará a igreja da terra para encontrar com Ele nas nuvens, nos céus. E isso pode acontecer até mesmo agora. Até mesmo quando eu terminar essa ministração, essa palavra pode se cumprir. E o arrebatamento da igreja pode acontecer agora. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Agora, queridos, os apóstolos ainda ensinaram que essa iminência, ela requer uma virtude. E qual é a virtude? Paciência. Glória. E no texto que nós lemos, de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, o apóstolo Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aleluia! Glória! E essa palavra que Tiago usa, paciência, dá a ideia de que os irmãos da igreja do primeiro século estavam inquietos, porque de fato eles esperavam Cristo naquele momento, naquele contexto, naquele primeiro século mesmo. Mas os anos se passaram. Os apóstolos, um a um, já estavam sendo decapitados, mortos, e nada de Cristo voltar. E então o apóstolo Tiago diz: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. E ele usa duas figuras. E é na figura de duas chuvas: a chuva temporã e a chuva serôdia. De acordo com a Bíblia Dake, a chuva temporã caía mais ou menos no mês de outubro, e ela servia para umedecer o solo que estava seco e preparar o solo para a plantação. E a chuva serôdia, Dake diz que ela caía mais ou menos no mês de março, para então preparar as colheitas para elas amadurecerem e elas serem colhidas. E quando Tiago usa esses dois exemplos, ele está nos mostrando dois princípios espirituais. Com a chuva temporã, ele está mostrando o nascimento da igreja. Em Atos capítulo 2, versículos 1 a 16, quando o Espírito Santo desce, ele umedece a igreja, ele rega a igreja, ele planta a igreja. E a igreja nasce, começa a frutificar, começa a prosperar. Na primeira pregação de Pedro foram basicamente, salvo engano, 5.000 almas. Na segunda foram 3.000, foi ao inverso. E a igreja cresceu, e ao longo dos séculos continuou a crescer.
Glória. E a chuva serôdia, então, ela ensina o princípio da volta de Jesus nos últimos tempos. Porque na temporã a igreja nasceu, mas na serôdia Cristo volta para buscar a sua igreja na consumação dos séculos, no fim dos tempos, na última hora. Glória. Glória. Aleluia. E quando essa chuva cair, Glória a Jesus. Cristo então colherá os seus eleitos dos quatro cantos da terra. É. Glória a Jesus. E o versículo 8, o apóstolo Tiago diz: sede vós também pacientes, que o lavrador espera o fruto da terra. Da mesma forma vocês devem esperar a vinda de Jesus. Glória. E pode-se passar os anos, se passar os séculos, mas a nossa esperança tem que estar nessa palavra. Esperar com paciência na volta de Jesus. E eu lembro de um irmão em Cristo, que eu acredito que o irmão Maurílio lembra, lá de Rua Nova, irmão Luiz, que tem mais de 50 anos de crente. E ele disse certa vez para o pastor Reginaldo: Pastor Reginaldo, quando eu aceitei a Jesus, eu acreditava e cria na vinda dele. Agora, depois de 50 anos de conversão, eu continuo crendo ainda mais. E agora é que eu começo a afirmar que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Glória. E me permitam então concluir essa breve reflexão Glória. com aquela pergunta que todos nós queremos ou queríamos saber: quando Jesus voltará? Quando Jesus voltará? E essa resposta Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 26, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai. Porém você deve entender, e eu devo entender, que o que Cristo está dizendo é que ninguém sabe o momento e a hora exata que Ele virá buscar a igreja. Então eu não vou cair na tolice de afirmar, como algumas seitas já afirmaram: Jesus vai voltar em tal dia e em tal data de tal ano, porque quebraram a cara. Jesus não voltou quando eles disseram. Mas para essa pergunta nós temos basicamente 3 respostas. Primeira resposta: Cristo virá nesse milênio que nós estamos vivendo. Aleluia. E é isso que Oséias ensina no capítulo 6, versículos 1 e 2. E o pastor José Marques, no seu livro Eleitos e Caídos, ele discorre com maestria sobre esse assunto. E ele diz que os 3 dias proféticos de Oséias nesse capítulo, cada dia representa em profecia 1000 anos, ou seja, 1 milênio. No primeiro milênio, a profecia de Oséias diz que Deus iria despedaçar o povo. E a pergunta é: Deus despedaçou? Despedaçou. Primeiro milênio, no ano 70 de nossa era, o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu o povo judeu e então ocasionou a maior diáspora do povo judeu, espalhando o povo por todo o mundo. O segundo dia, o segundo milênio, Deus promete visitar o povo, restaurar o povo. E a pergunta é: Deus restaurou Israel? Restaurou. Em 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecida pela ONU como nação soberana. Deus restaurou Israel no segundo milênio. E no terceiro dia profético, Oséias diz que no terceiro dia Deus iria, no segundo dia restauraria o povo, e no terceiro dia o povo estaria com ele para sempre.
E quando é que o povo de Deus vai estar com Ele para sempre? Quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses 4,17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E é esse milênio, o terceiro dia profético, que essa profecia vai se cumprir. Só não sabemos o dia, mas com certeza será nesse milênio. E a segunda resposta é que Cristo virá no Shabat. E o que é o Shabat? Para os judeus é o sábado. Hebreus capítulo de número 4, versículos 8 a 10. O apóstolo ele ensina que ainda existe um repouso para o povo de Deus. E Hebreus 4:9 diz: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E esse repouso no original aparece a palavra Shabat ou Sabatismos, que é o dia de sábado. E ele faz então uma alegoria do descanso que Josué deu ao povo, que foi temporário, com o descanso que Cristo dará à sua igreja. E ele afirma que esse descanso será no Shabat. E em terceiro lugar, Cristo virá para a sua alegria antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: a esperar dos céus a seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E a ira vindoura é a grande tribulação. Nós esperamos Cristo. E essa volta de Jesus será antes da grande tribulação. E Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que quando Deus vai dar a João a revelação da grande tribulação, que começa no capítulo 6, ele é tirado da terra antes, no capítulo 4, versículo 1. Isso significa dizer que João, representante legal da igreja, foi tirado da grande tribulação, então a igreja também não passará pela grande tribulação. Eu só posso lhe dizer uma coisa e afirmar sem sombra de dúvidas que esse Jesus, a quem eu e você servimos, ele está voltando. E então eu deixo uma pergunta para você nesta noite. Jesus está voltando. Você está preparado?